Fala galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu trouxe um vídeo aqui legal pra gente trocar uma ideia, cara, que é um vídeo sem muito roteiro. Eu tava escrevendo até o que eu ia falar, mas eu falei, cara, não, eu quero fazer uma parada mais conversacional, assim. O vídeo vai ser mais um assunto mais de comportamento, tá? Eu vou trazer aqui a ideia de terapia, tá? Fazer ou não terapia numa visão de alguém que empreende, né? A gente não quero falar o que você deve ou não fazer da tua vida, mas quero trazer um pouco da minha experiência e acho que pode ser de grande valia para você. Antes de começar o vídeo, cara, já se inscreve aqui no canal, dá o seu like, cara, porque isso vai ajudar esse vídeo a ir para mais pessoas. E se você está curtindo, por que não passar para novas pessoas que vão provavelmente curtir também esse vídeo? Então já se inscreve no canal para assistir mais vídeos aqui comigo, acompanhar comigo essa jornada, né? A gente atingiu 240 inscritos, então eu espero a gente chegar em 1000 inscritos logo, então me ajuda aí nessa empreitada e dá seu like também, beleza? Também antes de começar esse vídeo, a gente está com um parceiro novo, cara, que é a GoLogin. A GoLogin é uma empresa que particularmente eu não conhecia antes de falar aqui para vocês, que eu trouxe um parceiro aqui que eles chegaram até mim porque viram que no meu público poderia fazer sentido e realmente faz, cara. Então, se você já teve aquela dor de, por exemplo, não sei se você tem uma agência de marketing, uma agência de negócio, ou você tem um e-commerce, alguma coisa assim, que você precisa acessar vários usuários ao mesmo tempo, mas dentro do mesmo notebook não tem como, porque o teu notebook ou você acessa via normal ou via aba anônima, né? Então, quando você imagina uma agência de marketing que tem que acessar várias contas do Facebook ao mesmo tempo, Instagram, TikTok, enfim, você não consegue. Então com a GoLogin você consegue. E além de tudo, os caras me deram ainda um cupom de 40%. Então é o Lense40. Eu vou deixar também nos comentários fixados. Faz o teste lá, cara. Acho que tem até um usuário gratuito para você fazer um teste rápido. Recomendo super que você teste e me traga aqui um review do que vocês acharam, tá? Então é uma ferramenta barata, se tu for ver, pelo que ela vai te ajudar no teu dia a dia, beleza? Depois me conta o que vocês acharam. Vamos pro vídeo, né? Então, qual é o tema do vídeo? É sobre terapia, cara. Essa é a verdade. A gente. Eu sou uma. Pra me apresentar um pouquinho, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu tenho hoje 29 anos. Eu comecei a oficialmente empreender, vamos falar assim. Eu comecei a ter as primeiras ideias, eu acho, com 22, se eu não me engano. Posso estar falando besteira, acho que foi 22 ou 23. E desde que eu me lembro por adulto, eu sempre fui muito ansioso, eu sempre queria sempre algo mais, assim, tal, e na faculdade eu fiz de tudo para estar à frente dos meus colegas, ou eu estudava pra caramba, ou eu ia fazer uma iniciação científica, ou de repente eu ia para o estágio, sempre, tipo, eu tentava acelerar um processo, mesmo a faculdade onde eu fazia, me demandando absurdamente muito tempo. Não é aquele negócio só de período à noite e tal, não, ele era o dia inteiro, assim, e além de tudo eu pegava várias coisas para fazer. Então, cara, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, e a partir do momento que eu saí da faculdade e comecei a reparar o quanto agora a vida começa a realmente bater na porta, eu comecei a perceber que realmente você precisa correr algumas coisas a mais assim na sua vida, e isso começou a dar mais ansiedade para mim. Eu comecei a correr atrás de, do emprego que eu estava, então além de fazer estágio, depois de terminar o estágio, eu fui efetivado lá na empresa que eu trabalhava, na área de suprimentos. E aí, como eu queria começar a galgar cada vez mais uma posição cada vez maior, eu começava a ver cada vez mais coisas, né? Então, eu comecei a fazer uma pós-graduação em finanças. Quando eu comecei a fazer pós-graduação em finanças, eu comecei a ter a ideia de empreender e eu percebi que eu precisava ler muito livro. Então minha rotina naquela época ficou uma bagunça, ficou tipo, eu acordava todo dia 5 da manhã, eu 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 tentava fazer algum exercício de manhã, se eu não me engano, e aí eu lia muito livro, então eu parava todo dia para ler pelo menos umas 20 páginas ali por dia para ler muito, aprender sobre isso. Ia para o trabalho ali 7 da manhã, chegava no trabalho às 8. Às vezes tentava chegar mais cedo, porque eu queria sair, dependendo do dia, queria sair mais cedo também. Então ficava o dia inteiro lá no escritório, saía, aí 2 a 3 dias por semana, se eu não me engano, eu tinha pós-graduação aqui no centro, aí do centro é, eu voltava para casa e ou tinha que estudar para alguma coisa, ou eu ia fazer alguma reunião da empresa, que eu estava querendo abrir a empresa.
Então eu fiquei numa rotina bizarra durante algum bom tempo, assim, e a empresa não fazendo porra nenhuma, né? Não dava certo porra nenhuma. E nesse período, a gente tá falando aqui de 2020 a 2022, cara. Então as coisas começaram a não a acontecer barra não acontecer. Em um período que estava começando a dar a pandemia, começou a evoluir a pandemia, evoluir no sentido negativo da palavra. A família começando a dar problemas de saúde por conta da Covid, né? Eu tive meu pai que foi internado. Não foi nada fácil para a família como um todo. Imagino que se você está assistindo esse vídeo, você deve ter passado ou conhece alguém que passou alguma coisa nada feliz nessa época. Então, cara, eu tava começando a entrar, a ter leves sinais de depressão. Mas não, eu não falo isso pra vocês no sentido que eu realmente estava, tá? Eu percebi que eu estava absurdamente ansioso. Comecei a ter algumas crises de ansiedade, isso realmente eu tive. Isso, de novo, muito por conta também da minha personalidade, né? Além de tudo que eu falei, essa rotina que eu tinha, estressante pra caramba, eu sempre me coloquei muito peso em cima. E pra mim, naquela época, eu não sei se pra você vai ser também, é um passo que você tem que dar na sua vida que pra quem acha que é besteira fazer terapia, a besteira é você achar que você não precisa. E quando você toma a decisão de fazer, o primeiro cenário, para mim, foi um meio de derrota, assim. Falei, puta, eu vou ter que aceitar uma ajuda. Olhando pra trás, é uma puta besteira. Mas eu sei que provavelmente pra você, se você é um cara ou uma mulher que realmente tem esse sentimento de que acha que vai conseguir resolver as coisas sozinho, eu sei que isso também é uma dificuldade. De você aceitar dar o primeiro passo. Mas depois que você aceita, aí eu fui atrás, não me lembro com quem que eu peguei a indicação. E aí achei essa psicóloga que eu tô até hoje. E assim, se não fosse ela, eu não sei onde eu estaria hoje. Porque a terapia em si, eu faço com uma psicóloga no âmbito psicanalista, né? Ela me ajudou tanto, mas tanto nessa época que ela, inclusive no momento que eu não estava tão bem financeiramente, ela estava ali comigo, não me pressionando sobre isso. E no momento que meu pai estava nada bem na pandemia, então, cara, desde então, eu mesmo nos momentos que a empresa está melhor, minha família está bem, eu faço questão de continuar um trabalho semanal com ela e que, cara, eu não me vejo ainda no curto prazo deixando de ter esse passo. E aí, há um ano e meio atrás, não um ano atrás mais ou menos, se eu não me engano, a terapia, ela, querendo ou não, ela tem um limite onde ela consegue te ajudar. Só que eu ainda sou, e não deixo de ser, uma pessoa muito ansiosa e eu não conseguia entender o porquê que, mesmo com a terapia, eu ainda não conseguia me sentir realizado com as minhas coisas. E aí eu tive que dar um segundo passo, e que pra mim foi ainda mais um sentimento de derrota naquele momento, que foi ter que aceitar e perceber que eu precisava de ainda mais ajuda. E foi aí que há mais ou menos um ano atrás, se eu não me engano, posso estar errado nos prazos, mas há mais ou menos um ano atrás eu decidi que eu precisaria ainda de dar um passo a mais, que é ir para o psiquiatra. E que também para mim assim foi, nossa, como assim eu tô precisando de psiquiatra, né? Porque, meu Deus, é só para louco que usa essas coisas, né? E no fim, cara, depois de aceitar, conversei isso com a minha psicóloga também, o que ela me mostrou quão besteira é você achar que isso é uma derrota. Eu comecei a procurar alguns, né? A Carol me indicou alguns, inclusive me indicou um, eu tô com ele até hoje, que é o Dr. Diogo, e esse cara é mais um alicerce da tua vida que consegue te apoiar de uma maneira medicamentosa. E que quando você for pensar sobre isso, tente dar os mesmos passos que eu tô dando. Não queira pular alguns steps, sabe? Às vezes você só quer ir pro remédio porque realmente parece ser mais fácil, só que de nada adianta, que nem você querer usar a bomba antes de fazer academia, não vai adiantar porra nenhuma. Você simplesmente só ir pelo remédio porque realmente é um ambiente mais fácil, você só vai lá e compra e toma. Se você não tiver discussões sobre o que você está passando, você não, o remédio só vai ser um paliativo para aquilo que você não entende o que está acontecendo com a tua cabeça. Então, quando eu já entrei no tratamento psiquiátrico, eu já estava com uma bagagem gigantesca
do meu tratamento psicológico, de que lá eu fui muito mais para tratar uma coisa química da minha cabeça do que psicológica. E além de tudo, o psiquiatra que eu e a Carol a gente tem, além de tudo, é um cara incrível, que ele não é só aquele médico que você entra, ele vai te dar meio Rivotril e você vai embora. Não, ele fica ali utilizando daquela hora que você tem com ele para trocando ideia realmente. Ele entende de você e aí sim ele entende qual é o melhor medicamento, se é um momento para você tomar medicamento. Você tem um período de começar a tomar, esse período de começar a tomar tem um efeito no seu corpo nada agradável. Então eu passei por um processo de, como é que eu posso falar isso, de aceite do medicamento no corpo, né? Então eu senti mais ansiedade do que antes, então foi bem difícil, esse um mês mais ou menos que eu fiquei. Mas depois que eu cheguei na dose que eu precisava, que aqui o que importa, eu não vou falar de qual medicamento eu tomo ou a dose, isso não importa, porque realmente não importa. Cada um tem a sua dose, né? Mas o ponto quando eu cheguei ali, o tratamento foi muito mais químico. Então, fazendo uma periodicidade psicológica com a minha psicóloga semanalmente, tratando das coisas, tanto psicanalistas, né, mas também, querendo ou não, um pouco comportamental, também do meu dia a dia, e indo pro médico a cada 3 meses, cara, você encontra aqui um conjunto de coisas que, assim como você tem que cuidar do seu corpo e fazer exercício, etc., a sua mente também necessita desses exercícios. E desde então, desde que passei aquela fase difícil do medicamento, desde então eu não me recordo de uma fase tão boa que eu estive mentalmente falando, como eu estou agora. As decisões elas são melhores, o sentimento que é quando você tem um remédio é que claramente você sente um certo bloqueio. Quando você é uma pessoa ansiosa, você sente, acontece algum problema na sua vida, qualquer coisa, vou falar um exemplo da empresa. Você perde uma venda ou deu um puta churn no teu trabalho. A sensação de uma pessoa ansiosa é que você está aqui, né? E aí de repente acontece uma micro coisa na sua empresa e de repente você acha que você vai desmoronar no mesmo dia. A tua empresa vai falir, ninguém mais quer saber de você, todo mundo está falando mal de você. Esse é o sentimento. Você dá um pulo gigantesco por um problema desse tamanho. E quando isso mesmo fazendo um tratamento psicológico, porque é uma parada muito de uma pessoa ansiosa como eu, assim. E aí quando você tem um tratamento medicamentoso, o que acontece? Tô falando aqui muito de. Isso não é nada científico do que eu tô falando, é o sentimento que eu tenho. Quando acontece o mesmo problema agora no meu dia a dia, você tem a seguinte sensação. Você sente uma certa ansiedade, uma certa agonia daquilo que aconteceu, que é natural. Você tem que sentir isso, você tem que sentir raiva, você tem que sentir dor, você tem que sentir angústia. Você não pode tomar, na minha opinião, você não pode tomar uma dose que te deixe tão grande, uma dose tão grande que te deixe até sem sentimentos. Você não pode chegar nesse nível, senão você deixa de ser uma pessoa. Você tem que sentir angústias, né? É isso que move a gente no dia a dia. Só que quando a gente tá na dose certa, você sente essa angústia e o remédio, ele trava aqui. Ele dá uma angústia no começo, você fica meio aflito, só que ele para aqui e meio que você dá um estalo assim do tipo, tá, qual a próxima coisa ou o que eu vou fazer para resolver. Então, não é que você não sinta nada, mas você, porque como eu me conheço há muito tempo, eu sei que se fosse o Yuri há um ano atrás, eu estaria pulando desse step. Eu claramente perderia o meu dia por conta disso. E quando você está nesse tratamento, você sente que o remédio ele chega aqui e para. Os seus hormônios, pelo menos deve ser isso, né? Eu não sei. Os hormônios devem chegar aqui e dar um certo bloqueio, e é isso que eu sinto. Você às vezes até esquece o que estava fazendo e, cara, beleza, faz parte, sabe? E eu super recomendo. Então essa é a minha história, espero que isso sirva de, de influência para você, se você está passando por um momento difícil, eu espero que isso te dê aquele empurrãozinho que você estava precisando para quem sabe você fazer parar de achar que isso é bobeira e levar a tua cabeça a sério.
Espero que você tenha gostado desse vídeo. Já lembro você também, tem o link do grupo do WhatsApp dos fundadores aqui, que eu vou deixar ou no comentário fixado, ou acho que eu vou deixar nos dois, na legenda do vídeo. Já se inscreve aqui no canal, me ajuda a atingir os 1.000 inscritos até o final desse ano. E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo, é nóis.